Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Desde o início da pandemia da Covid-19, os casos de doenças vasculares aumentaram em todo o país. É o que confirma um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, que calculou um crescimento de 132%. As varizes são o exemplo mais conhecido e mais comum da doença vascular. A gravidade varia bastante. Em alguns pacientes pode ser assintomática, em outros causam dor e desconforto, além de aumentarem o risco de surgimento de doenças circulatórias como a trombose, que pode ser fatal. AVC e pressão alta também são outros exemplos dessas doenças. A falta de exercícios físicos, a obesidade e o fumo são fatores de risco. A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular vem se mobilizando para tentar reverter esse quadro e orientar as pessoas a se prevenirem dessas doenças por meio de campanhas educativas. E para falar sobre essas causas, tratamentos e como se prevenir dessas doenças, nós conversamos hoje com o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Distrito Federal, Dr. Leonardo Nóbrega. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor? É um prazer enorme. É um prazer enorme. Maravilha. Apesar de a gente estar aqui no mês de setembro, em agosto, portanto, o mês passado, foi o primeiro mês que vocês lançaram essa campanha Agosto Azul Vermelho, né? Exatamente. Por que a necessidade de lançar essa campanha, doutor? Olha, a necessidade partiu de quando nós observamos a quantidade de pacientes que sofrem de doenças vasculares e não buscam assistência médica a tempo. Né? Então, essas pessoas ou morrem em casa, ou perdem um membro, sofrem uma amputação. Né? Então, a gente começou a ver que seria super necessário um esclarecimento de fazer com que essas pessoas busquem a assistência médica quando a doença ainda está em fase inicial, porque aí a gente consegue controlar e o paciente tem uma vida, um aumento da sobrevida, uma qualidade de vida boa, entendeu? Então, no ano passado, isso ainda foi piorado por conta da pandemia, que nós sentimos nos hospitais e nos consultórios uma diminuição de pacientes que nos buscavam para tratar as outras doenças que não pararam de ocorrer. Com certeza. Entendeu? Então, essas pessoas, muita gente morreu em casa, muita gente chegou no hospital já com um membro para fazer amputação, quando não tinha mais jeito, entendeu? E para você ter uma ideia, Renata, houve um aumento em algumas cidades de até 132% da mortalidade por doenças vasculares. Né? Então, isso é um número muito alto e aí nós sentimos a necessidade de parar, de nos movimentar e fazer essa campanha que foi durante o mês de agosto, o Agosto Azul e Vermelho, e nós temos um símbolo, que é esse símbolo, que é o V de valorize a vida. Né? Então, você deve valorizar a vida, procurar ter uma vida saudável para poder prevenir as doenças vasculares. Muito bem. Qual o balanço que a gente faz assim, dessa campanha? A campanha teve muito êxito, porque nós conseguimos um apoio muito grande, não só da imprensa, como aqui, por exemplo, o seu apoio que você nos dá, mas também muitos artistas se envolveram na campanha. Uma das atrizes que se tornou a nossa embaixatriz foi a Cláudia Raia, né? Ela assumiu isso aí, mas N outros artistas participaram dessa campanha, divulgaram em suas redes sociais. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu uma abrangência nacional, né? Porque nós temos regionais em todos os estados. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular ela é dividida em regionais e estaduais. Eu, atualmente, sou o presidente da regional do Distrito Federal. E cada estado tem a sua, e os meus colegas nos demais estados estão também trabalhando e atuando muito forte nessa campanha. Nós citamos aqui algumas doenças. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de outras ou dessas também. Quais são as principais doenças? As doenças vasculares, elas podem ser basicamente divididas em 3 tipos, né? As doenças arteriais, as doenças venosas e as doenças linfáticas, né? Isso aí são as doenças que nós tratamos. As doenças venosas mais comuns são a trombose e as varizes, né? Varizes é uma doença muito prevalente, está presente em 60% a 70% da população brasileira, né? E em diversos
níveis de complexidade, de gravidade, mas... Quanto por cento, desculpa? 60% a 70%. Gente. E é uma doença que tem fatores de risco envolvidos, como o uso de anticoncepcionais, gestações, sedentarismo, enfim, tem todos esses fatores de risco. Né? O tabagismo ele está presente mais na doença aterosclerótica, que é a doença arterial. Né? São outros fatores de risco, isso é muito interessante. Os fatores de risco para as doenças arteriais, e aí envolvem tanto o aneurisma quanto as doenças ateroscleróticas, que é o entupimento das artérias. Né? As artérias, cria-se uma placa de gordura que calcifica dentro da artéria e entope o vaso. Né? Que impede o sangue de circular. O sangue, ele, na artéria, tem que ir do coração para todo o corpo. Certo. Sabe? Mas quando a artéria está entupida, então o sangue não chega naquela região e aquela região vai sofrer. Né? Se por acaso for um entupimento nas carótidas, o paciente vai ter o AVC, o derrame. Se for um entupimento nas coronárias, vai ter um infarto. Esse infarto pode ocorrer no rim também. Né? E quando ocorre nos membros inferiores, que também é super comum, ocorre a gangrena, pode levar à gangrena. Né? Aí gera amputação. Que gera amputação, exatamente. Né? E aí, de uma forma didática, eu vou aproveitar que você parece um professor explicando para a gente. O que causa, portanto, esse entupimento? Esse entupimento, essa é uma excelente pergunta. Porque a doença aterosclerótica, o acúmulo de placa de gordura, só ocorre se houverem presentes fatores de risco. Que fatores são esses? O tabagismo, que é o principal fator de risco. Não existe tratamento de doença aterosclerótica sem parar de fumar. Nada dá certo. Nossa. Então, o paciente ou para de fumar ou a doença progride. Entendeu? Então, tabagismo, controle da hipertensão, controle do diabetes, controle da doença que a gente chama de dislipidemia, que é o colesterol elevado, né, o colesterol alto, combate ao sedentarismo, né, e aí o estímulo à prática de exercícios físicos, né, atividade física. A Organização Mundial de Saúde, ela advoga que a atividade física regular são pelo menos 50 minutos, 3 vezes na semana. Então, isso é o mínimo, são 150 minutos por semana. Isso é o mínimo para a gente considerar uma atividade física regular. Mas, assim, se puder fazer todo dia, melhor ainda. Então, assim, quando você está fazendo atividade física, o seu coração está batendo mais forte. É isso? E aí ele está fazendo com que o sangue circule. É esse o raciocínio também? É esse o raciocínio, porque quando você faz atividade física, você aumenta a frequência do seu coração. Tá. Só que quando você, por um mecanismo de adaptação do coração, quando você trabalha um bom tempo com a frequência mais alta, o coração tende que ao longo do dia você fique com a frequência mais baixa. Sim. Entendeu? Então aí a sua circulação ela está protegida, porque a sua frequência cardíaca está mais baixa. Né? Então, assim, mas assim, para atividade física, você tem que fazer, fazer uma atividade física aeróbica, né? Que é corrida, natação, bicicleta, caminhada. Isso é ótimo para a circulação, sabe? Quando você faz esse movimento assim de flexão e extensão com a perna, a panturrilha, ela bombeia o sangue de volta. Né? Então, isso é excelente, né? Perfeito. Eu vou te interromper, porque esse papo está tão bom, para a gente fazer um breve intervalo aqui e voltar a falar sobre isso, tá bom? Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco, a gente te espera. Então, doutor, vamos pegar aqui o raciocínio que a gente estava anteriormente. Você estava falando sobre a importância dos exercícios aeróbicos, né? Exatamente. Tão importante quanto os exercícios aeróbicos são os anaeróbicos, né, de fortalecimento muscular. Que a gente sabe. Você estava falando da panturrilha, né? Porque a gente sabe que para que haja uma boa circulação é necessário que haja movimento, é necessário que essa musculatura bombeie o sangue para que o sangue possa retornar, né? E isso faz com que haja prevenção das varizes, tão temidas, né, pelas mulheres principalmente. Você sabe que as varizes, elas acometem 7 mulheres para cada homem.
né? Por quê? É hormonal? É porque tem muito a ver com a questão hormonal, né? E são os fatores de risco que a mulher se expõe, que os homens não se expõem, como, por exemplo, uso de anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal quando está entrando na menopausa, no climatério, e também a questão das gestações, né? Está provado que quanto mais gestações a mulher tem, mais varizes ela vai ter. Isso tá aquele mecanismo de secar os vasos, né? Ele é interessante? É interessante. O tratamento das varizes, ele passa desde uma aplicaçãozinha simples, né, que a gente chama de escleroterapia, que deve ser feita sempre por um médico. Escleroterapia, a gente vai injetar uma substância no interior da veia, né? Isso aí é muita responsabilidade, sabe? Dependendo do que se injeta, o paciente pode ter uma reação. Se a pessoa não está preparada para fazer um atendimento de urgência, o paciente pode complicar. Então, isso não deve ser feito por profissionais não médicos, né? Então, a escleroterapia é um procedimento simples que a gente faz no nosso consultório. Ela pode ser feita através da injeção de uma substância líquida, através da substância em forma de espuma, ou através de um método físico, que é o laser, o tratamento com laser. Então, isso aí é a parte de consultório que a gente faz para tratamentos menores, né? Existem situações que precisam operar, né? Faz cirurgia, eventualmente tem que tratar a safena, e aí para tratar a safena também pode ser feita uma cirurgia convencional, pode ser feita cirurgia com laser, pode ser feita espuma também. Então tem uma gama de tratamentos, né? E eu acho que quando o paciente nos procura no consultório, a gente tem que examinar o paciente, conversar com ele, e dentro daquela gama de tratamentos a gente tem que escolher qual tratamento daquele é melhor para aquele paciente especificamente. Então, o tratamento que serve para uma pessoa talvez não seja o melhor para outra, né? E aí a gente tem que ter essa sensibilidade de indicar a melhor alternativa para cada um. Certo. Com relação às doenças vasculares, doutor, essas doenças, algumas delas são evitáveis? Qual fator hereditário existem nelas? O fator existe nelas? Todas essas doenças, elas podem ter uma predisposição genética, né? E inclusive as varizes, a trombose, a doença aterosclerótica, o aneurisma, né? Mas, infelizmente, a condição genética é a única que a gente não consegue tratar, porque é uma coisa inerente da pessoa. Então, a gente não tem como tratar a genética. O que a gente pode tratar são todos os outros fatores de risco, né, que colaboram, e a gente sempre tem bons resultados, entendeu? Então, por exemplo, pacientes que tiveram trombose, por exemplo, uma trombose venosa, a gente deve evitar hormônios, né, sempre que possível. Às vezes não é possível, mas evitar hormônios, atividade física, às vezes tem que usar anticoagulante de forma prolongada, né? E as doenças ateroscleróticas, os aneurismas também. O aneurisma de aorta abdominal muito prevalente na população tabagista. Como é que é esse aneurisma? O aneurisma é uma dilatação na artéria maior que 50% do diâmetro dela. Então, por exemplo, a aorta abdominal, ela mede em torno de 2 centímetros de calibre, o diâmetro dela. Se passar de 3, né, se houver uma dilatação superior a 3, a gente considera aneurisma da aorta abdominal, né? Até 5,5 centímetros nós não costumamos tratar, e acima de 5,5 centímetros começamos a pensar em tratamento cirúrgico, que geralmente é feito por cateterismo, a cirurgia endovascular, que é por cateterismo, coloca lá uma prótese. E o aneurisma é uma doença muito traiçoeira, porque ela é silenciosa, ela é assintomática. Nossa. E o paciente só apresenta sintoma quando o aneurisma começa a crescer rapidamente ou quando ele rompe. E aí já pode ser tarde demais, né? Então, muitas vezes esse diagnóstico ele é dado quando o paciente vai fazer um outro exame. Às vezes vai fazer um exame para ver pedra na vesícula, vai fazer um exame para ver cálculo renal ou alguma ultrassonografia de abdômen. Aí o colega, o ultrassonografista, vê aquele aneurisma e aí descobre que o paciente tem um aneurisma. E as causas, o que pode causar, os fatores externos que podem causar o aneurisma? A causa de aneurismas, além da hereditária, nós temos as mesmas causas da doença aterosclerótica. Hipertensão, tabagismo, diabetes, colesterol alto.
entendeu? Vai cair sempre nas mesmas coisas. Então, o cirurgião vascular, ele é um médico que combate esses fatores de risco, né? Então, a gente adora quando chega um paciente no nosso consultório, no início da doença, porque a gente sabe que tratando vai ter um bom resultado. Com certeza. Provavelmente nunca vai precisar operar. Maravilha. Né? Então, assim, quando o paciente nos procura precocemente, o tratamento tem muito sucesso, né? Por outro lado, quando procura tardiamente, as complicações são grandes, são cirurgias arriscadas, né? Então, é um tratamento muito mais complicado, com muito mais chance de não ter êxito. Sim. Né? Doutor, é muito interessante todos esses esclarecimentos. Pelo que eu vejo, é muito importante, é essencial essa campanha de alerta. E, assim, é fundamental, apesar da pandemia, apesar do medo das pessoas, de todos nós, né, de contrairmos a doença, e tem a Delta, e tem as variantes. As variantes, mas é importante a gente ir ao médico, né? Fazer um acompanhamento, porque essas doenças, como o senhor mesmo disse, são doenças silenciosas, né? São doenças silenciosas e, assim, quando a gente consegue diagnosticar precocemente, é um sucesso. Existem protocolos hoje, por exemplo, que recomendam que todo indivíduo deve fazer um ultrassom vascular de abdômen após os 60 anos. Sim. Para rastreamento de aneurisma. Olha aí. Entendeu? Então, só precisa fazer um na vida. É um exame simples, barato, que não tem contraste, não tem inócuo, completamente inócuo. Tá entendendo? E esse exame, a gente consegue ver se o paciente tem ou não aneurisma, e se não tiver, aos 60 anos, provavelmente nunca mais terá, nem precisa repetir. Quando a gente identifica, vamos acompanhar aquele indivíduo ao longo de sua vida. Muito interessante. O senhor falou aí também sobre a questão da trombose, né? Exato. E a gente tem vários debates sobre a questão da vacina. Tem pessoas que são negacionistas, que não querem tomar vacina, e aí fica o nosso alerta, pelo que a ciência diz, tomem vacina, se vacinem. Não sou eu, jornalista Renata, quem estou dizendo, quem sou eu para dizer? Quem está dizendo é a ciência do mundo inteiro, né? Que a melhor forma de você evitar a Covid, não só para você, mas para todo mundo que está ao seu redor, é a vacina. E surgiu uma discussão sobre uma determinada vacina e a possibilidade de ter trombose. O que o senhor diz para essas pessoas que não querem se vacinar? O senhor médico, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, o que o senhor tem a dizer para essas pessoas que não querem se vacinar com medo de ter uma trombose? Olha, a trombose provocada pela vacina, e as duas vacinas que podem dar trombose é a vacina da AstraZeneca e a da Janssen, né? Sendo que são percentuais muito baixíssimos, remotos, assim, casos remotos que desenvolvem essa trombose. E o mecanismo da trombose causado pela vacina é completamente diferente do mecanismo das tromboses habituais, né? As tromboses habituais, os fatores de risco são doenças, câncer, pacientes acamados, fraturas, cirurgias, isso dá trombose, mas dá trombose venosa, que é pelo mecanismo da via da cascata da coagulação. Então, esse é um mecanismo. A vacina, tanto a da Janssen quanto a da AstraZeneca, elas têm... eles fizeram essa vacina da seguinte forma, interessante, eles tiraram aquela espículazinha que tem no coronavírus, tem um monte de anteninha, né? Sim. Tiraram a anteninha daquela e colocaram dentro de um adenovírus, né? E aí, esse adenovírus é que é inoculado. E o adenovírus, ele transporta aquela espículazinha para todo o nosso organismo, nossas células de defesa desenvolvem anticorpos contra a espícula, que é exatamente ela que adere quando o coronavírus ele entra no nosso organismo, é aquela espícula que usa para grudar nas células. Então, a gente cria anticorpos contra aquela espícula, né? Pois bem, esse adenovírus, que é utilizado como meio de transporte, ele pode causar uma reação e induzir a formação de anticorpos contra as plaquetas e destruir. Aí, nosso próprio anticorpo vai destruir as plaquetas. E essa destruição de plaquetas leva à trombose. Só que é uma maneira completamente diferente de trombose e raríssima da trombose convencional que nós temos, habitual.
Então, são mecanismos completamente diferentes. E, por isso, quem já teve trombose não tem predisposição a ter trombose se tomar a vacina a mais do que uma pessoa normal teria. Entendeu? A vacina da AstraZeneca, ela tem uma incidência de trombose relacionada com ela de 0,0004. Nossa. Então, assim, depois do zero e da vírgula, são 3 zeros mais um 4. Então, é muito baixa, é muito remota. Então, a pessoa não precisa ter medo. Não precisa ter medo. E, por outro lado, quando o indivíduo ele desenvolve a Covid-19, ele tem 16,5% de chance de ter trombose pela via da cascata normal. Olha aí, entendeu? Olha aí. Então, eu quero deixar aqui a mensagem que todos devem se vacinar. Não escolha a vacina está aí, a gente toma o que tem no posto. E não precisa fazer nenhum tratamento, ter nenhum receio, porque a incidência é baixa. É claro que pode acontecer, né? Eu trabalho no hospital de base, eu tenho um consultório movimentado e a gente não viu nenhum paciente com esse tipo de trombose, tá entendendo? Essa trombose pela via que a gente chama de autoimune, né? Então, não precisa tomar nenhum tipo de anticoagulante para tomar a vacina, para prevenir, porque não funciona e ainda tem risco de sangrar, entendeu? Então, não faz o menor sentido. Tem gente que está tomando AS, tem gente que está tomando anticoagulantes orais, injetáveis, está entendendo? Completamente desnecessário. E o anticoagulante, ele, quando tomado desnecessariamente, ele pode ter o risco do seu efeito colateral, que é o sangramento. Entendeu? Que afina muito o sangue, né? Pode afinar muito o sangue, exatamente. Então, isso é uma coisa que eu tenho visto demais no consultório e que eu deixo esse alerta à população. Não há necessidade de tomar nenhum tipo de tratamento para tomar a vacina, não precisa. É muito importante, né, doutor? A gente vive numa era de achismo, né? Então, a gente tem que entender quem entende do assunto, né? A gente tem que ouvir quem entende do assunto. Né? Essa questão dos anticoagulantes, ele está muito claro. A sociedade já tem as diversas sociedades mundiais, a Sociedade Americana de Cardiologia, do CHEST, que é de pulmão, a Sociedade Americana de Cirurgia Vascular, Europeia, todos eles já têm protocolos, diretrizes muito claras de como deve ser o tratamento, por exemplo, de um paciente que teve trombose, sabe? E também quando tem trombose na vigência do Covid, né? Então, A gente está terminando, você tem um minutinho aí para falar o que quiser. Eu gostaria de agradecer imensamente esse espaço que você nos deu e dizer para todos que se vocês tiverem fatores de risco para doenças vasculares, nesses fatores que a gente repetiu aqui várias vezes, procurem um cirurgião vascular, façam a prevenção, porque dessa maneira vocês vão ter uma qualidade de vida e uma expectativa de vida muito melhor. Eu agradeço demais a sua participação aqui, parabéns pela campanha. E é isso, vamos levar informação de qualidade para as pessoas, Vamos, né? É para isso que estamos aqui. Muito obrigada. Disponha, foi um prazer enorme. Prazer foi todo meu. O Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana, use máscara e até sábado que vem. Tchau, tchau. Foi...